Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, no Distrito Federal. Estamos juntos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Nós estamos lendo o livro do Gênesis, nós estamos no capítulo de número 8. No último áudio nós vimos a primeira parte do capítulo 8 do livro do Gênesis, e como Deus falou ao nosso coração. Neste áudio nós vamos ver a partir do versículo 15, a segunda parte do capítulo 8 do livro do Gênesis. Como já conversamos, irmãos, o tema central deste capítulo 8 é exatamente a restauração e o descanso depois da tribulação. O capítulo relata o final de uma grande tempestade e o começo de uma nova vida e esperança para o povo e a criação de Deus. Deus se lembra de Noé. Deus faz com que as águas comecem a baixar após 150 dias de inundação. E quando as águas começam a baixar, a arca repousa sobre as montanhas do Ararat. Então começa um longo período de espera de Noé e sua família, até que as águas pudessem baixar completamente para que eles pudessem sair da arca. Noé não aguardava simplesmente que as águas diminuíssem ou que as águas baixassem sobre a superfície da terra. Noé aguardava principalmente pela orientação de Deus, para que Deus pudesse dizer o momento certo em que ele e sua família pudessem deixar a embarcação, juntamente com todos os animais que ali estavam. Nós vimos que a fé de Noé era uma fé obediente. E essa fé obediente, ela implica em fazer a coisa certa, do jeito certo, com a motivação certa, mas principalmente no tempo certo. Vimos ainda que da mesma forma como Deus preparou a terra para receber o primeiro casal, Adão e Eva, da mesma forma Deus prepara tudo para que Noé e sua família pudessem recomeçar a história da humanidade. E com tudo isso nós aprendemos, irmãos, que vale a pena esperar pacientemente Deus cumprir as suas promessas para com as nossas vidas. Deus tem o melhor para nós. E às vezes aquilo que parece aos nossos olhos ser uma demora de Deus é exatamente o cuidado de Deus. Deus estava preparando tudo para o momento certo em que Noé e sua família deixaria aquela embarcação, juntamente com todos os animais que ali estavam. Veja que aqui no versículo de número 15, chegou a ordem de Deus para que Noé e sua família deixassem a arca. Veja que diz, então ordenou Deus a Noé, sai da tua arca, tu e tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, todas as criaturas, as aves, os grandes animais e os pequenos, todos que se movem rente ao solo, faze-os deixar a arca contigo, que se reproduzam sobre a face da terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. Assim, Noé e sua mulher saíram da embarcação, junto com seus filhos e suas noras. Da mesma maneira saíram todos os animais e aves em grupos, de acordo com as suas espécies. Então veja que da mesma forma como eles entraram na arca, separados em grupos, eles agora saem da arca. Deus coordenou todo o processo. Deus estava conduzindo todas as coisas como Senhor soberano sobre todas as coisas. Veja que o Senhor chegou até a repetir o mandamento que havia dado lá na criação, lá no Gênesis. Sejam fecundos, multiplicai-vos. Esta foi a ordem do Senhor para Noé, para a sua família, para os animais, para que a terra fosse de novo repovoada e tudo recomeçasse segundo a vontade de Deus. Agora, a partir do versículo 20, é o momento em que Noé sai da arca e constrói um altar para oferecer sacrifícios a Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomou alguns dos animais e aves, todos puros, e ofereceu-os como holocaustos, queimando-os sobre o altar. Depois de sair da arca e de pôr os pés na terra restaurada, Noé estava tão grato que seu primeiro ato foi dirigir a família em adoração ao Deus Todo-Poderoso.
Noé era um crente firme em sua fé, andava com o Senhor em amorosa comunhão e desfrutava da presença de Deus. Trabalhou para o Senhor na construção da arca e deu testemunho do Senhor como pregador da justiça. Veja que enquanto ele estava na arca, ele esperou pelas instruções de Deus para que pudesse sair da arca. E ao descer com toda a sua família, ele adorou ao Senhor. Assim como Abel deu ao Senhor o que tinha de melhor, e como remanescente semita invocou o nome do Senhor. A verdadeira adoração ao Senhor havia sido restaurada sobre a terra. Veja o que diz o versículo de número 21. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração. Declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. Queridos, quando a Bíblia diz que Deus aspirou o cheiro suave do sacrifício de Noé, a Bíblia está dizendo que Deus aceitou o sacrifício de Noé. Trata-se de uma forma humana de declarar a verdade divina. Deus, na verdade, estava satisfeito com o sacrifício que Noé estava oferecendo a ele naquele momento. E quando olhamos para o Novo Testamento, esse sacrifício de Noé nos faz lembrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, oferecendo-se a Deus pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 2, ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus se agradou do sacrifício de Noé. De fato, irmãos, nós não podemos agradar a Deus com nossos próprios esforços, com a nossa própria força, mediante aquilo que somos ou aquilo que fazemos. Porém, pela fé, podemos ser aceitos em Jesus Cristo. O Pai refere-se a Jesus dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Sendo assim, irmãos, quando depositamos a nossa fé em Cristo, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a estar nele. E quando o Pai nos olha, Ele nos vê através de Jesus Cristo, Ele vê em nós a justiça do seu Filho, e assim nós somos aceitos diante de Deus. Veja que, após receber a adoração de Noé, Deus declara a si mesmo que jamais amaldiçoaria a terra por causa do homem. Deus havia amaldiçoado a terra por causa do pecado de Adão, e havia acrescentado outra maldição pelos pecados de Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículos 11 e 12. A promessa de Deus, registrada neste versículo aqui do capítulo 8, não anula as outras maldições. Elas de fato só deixarão de existir quando a igreja estiver com o Senhor, lá na glória, na Nova Jerusalém. Porém, Deus, por sua graça e misericórdia, decidiu não aumentar as aflições do homem na terra, não aumentar o sofrimento e o fardo carregado pelo homem como consequência dos seus pecados. Deus então declara que não haverá outro dilúvio. Não porque agora o homem fosse bonzinho, não porque agora o problema do pecado já tivesse sido resolvido com o dilúvio. De forma alguma, a natureza pecaminosa herdada de Adão ainda estava sobre Noé, sobre seus filhos e sobre toda a sua geração, assim como está sobre nós também. De fato, o que Deus está dizendo aqui é que, sem dúvida, os homens merecem esse julgamento, pois o coração do homem é perverso desde a sua tenra idade. E o fato de persistirem no pecado, mesmo depois do dilúvio, é que demonstra que o coração do homem é perverso. Porém, pela sua graça e pela sua misericórdia, Deus não mandará outro dilúvio, nem outra maldição sobre a terra. E por fim, no versículo de número 22, Deus declara que o ciclo da natureza não será interrompido novamente. Enquanto durar a terra, sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. O dilúvio certamente interrompeu o ciclo normal das estações durante o período de um ano,
Mas agora Deus declara que isso não voltará a acontecer novamente. Pelo contrário, Deus reiterou que os ritmos dos dias, das semanas, bem como das estações, continuarão enquanto a terra durar. Temos aqui, irmãos, a providência geral de Deus, o cuidado de Deus pela sua criação e o cuidado de Deus com toda a humanidade, com todos os seres humanos de uma forma geral. Sem essa garantia, a humanidade jamais poderia estar certa de que as suas necessidades vitais seriam cumpridas. A garantia de Gênesis 8:22 nos dá esperança e coragem ao enfrentarmos um futuro incerto. Todas as noites, quando vamos dormir, nós sempre estamos seguros de que o Senhor está conosco provendo todas as coisas. E, portanto, cabe a nós, todas as manhãs, quando nos levantarmos, nos lembrarmos de que Deus está cuidando do planeta Terra. Deus se preocupa conosco, Deus se preocupa com os habitantes da Terra. Portanto, meus irmãos, Deus nos convida a viver um dia de cada vez. Jesus ele nos ensinou a orar assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11. E também nos ensinou a ser grato por todo o cuidado de Deus sobre nós. Geralmente, irmãos, em nosso dia a dia corrido, agitado e cheio de preocupações, não temos o cuidado de apreciar o valor do nascer do sol, o valor do pôr do sol, da passagem das fases da lua e das mudanças das estações. Mas todas essas coisas são, com certeza, a prova de que Deus está cuidando de todas as coisas, de que Deus está assentado em seu trono, cumprindo assim a sua promessa que fez um dia lá no Gênesis, no capítulo 8, versículo de número 22. Toda a criação proclama, dia após dia, estação após estação, a certeza do cuidado amoroso de Deus para conosco. Portanto, irmãos, podemos confiar em sua palavra, porque nenhuma de suas palavras falharam. Todas as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Como é bom estudarmos a palavra do Senhor, né, irmãos? Que coisa mais gostosa saber do cuidado de Deus para conosco. Que coisa linda estudar o Gênesis. Que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando a sua vida. Continue nesse projeto lindo de estudo da palavra do Senhor, dia após dia, capítulo após capítulo, e Deus vai continuar nos abençoando rica e poderosamente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Sou grato à nossa pastora presidente, a pastora Loide, pastor Gideão Júnior, nosso pastor vice-presidente, que coordena todo esse projeto. Sou grato a eles por esse privilégio de poder participar desse projeto lindo de estudo da palavra do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus.